o versículo 1. Diz o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas. Entre o povo falsos profetas. A gente só vai fazer uma retrospectiva aqui só por alto a respeito dos falsos profetas que estiveram entre o Israel antigo. E a gente sabe muito bem que os falsos profetas que se levantavam quando Deus erguia verdadeiros profetas sempre era para levantar uma mensagem falsa contra a profecia verdadeira que estava sendo pregada. Quando, por exemplo, no tempo da destruição por Nabucodonosor, no tempo lá de Jeremias, ele profetizava que o templo iria ser, junto com Jerusalém, destruído. Os falsos profetas diziam o quê? Não vai ser destruído. Deus está conosco. Nós somos o povo de Deus e Deus está do nosso lado. Deus não pode destruir o seu povo, muito menos o seu templo, a sua habitação. Perceba que o mesmo pensamento é tido com os que se julgam ser servos de Deus hoje. Tem um zelo tão grande pelas formas que deixam de perceber as condições espirituais e deixam de entender que Deus, ele não tolera o pecado. Até uma certa quantidade ou um certo tempo Deus tolera até que a ira dele seja derramada. Ele dá um momento oportuno. Os profetas que eram enviados eram exatamente para chamar o povo ao arrependimento e sair daquela condição. Caso não saísse, sofreriam uma punição. E Deus levanta hoje homens e mulheres exatamente para fazer o mesmo trabalho. Chamar a atenção do povo ao arrependimento e conversão da vida. Já que Cristo está às portas, já que o seu julgamento está sendo feito no céu, ele exige especialmente do seu povo uma consagração. Caso isso não aconteça, que não vai acontecer com todos, esses receberão por parte de Deus a punição. O mesmo Espírito que profetizou, por exemplo, a destruição de Jerusalém e o templo, no tempo de Jeremias, era aquele mesmo que disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o mesmo Espírito fala hoje. Os que professam guardar os mandamentos de Deus, os que professam guardar os seus sábados, mas não essas verdades que professam não têm santificado a vida, serão achados transgressores da lei de Deus, tanto quanto o que está lá no mundo. E com certeza receberão a punição por parte de Deus. Então, as mensagens são para atrair a atenção do povo à sua própria condição, que é a condição laodiceana, nós sabemos, né? Para que o povo se arrependa enquanto Cristo está expiando os pecados do seu povo. Então, haverá falsos doutores, como houve entre os profetas, no tempo dos profetas, né? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha aí, falsos doutores ou falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Aqui foi citada especialmente uma delas que, por sinal, vai ser a principal delas. Existem outras. Por exemplo, a imortalidade da alma é uma das principais heresias que existe hoje no mundo cristão e vai ser um método de engano muito grande no fim dos tempos. E existe aquela que foi citada pelos irmãos ontem. A marca da besta. É uma heresia ou não é? O que é heresia? Heresia é um ensinamento contrário ao ensinamento bíblico. Nesse sentido, né? Da verdade. A Bíblia apresenta uma verdade e eu agora entro com um argumento, muitas vezes até se utilizando da própria palavra, para levantar uma suposta verdade que joga por terra a verdade já estabelecida. Não é o nosso assunto, mas, por exemplo, o sábado foi estabelecido por Deus. Quando se anula um mandamento de Deus e coloca no lugar desse mandamento um outro mandamento, isso é
Heresia ou apostasia, né? Apostasia da verdade, né? E é até necessário, né? Para que seja revelado os filhos de Deus. E essa condição, essa introdução de heresias, de ensinamentos falsos, errôneos, elas fazem com que o povo, professando seguir a Cristo, negam o seu. Os irmãos conseguem ver aí? Ó? Negarão o Senhor. E o Senhor que fez resgate. Já pensou o próprio Cristo, que é o responsável, o autor da salvação, da purificação, ser negado pelos cristãos que professam seguir o mesmo Senhor? Vamos ver. A última partezinha, não sei se o irmão vai comentar. É só falar a palavra-chave aqui. Trazendo para si, repetindo. O que o Espírito lembra para vocês quando fala de repetindo? Quando houver paz e segurança, Virá repentino, sobre si, repetindo, destruição. Essa repetindo destruição é sobre o povo de Deus? é sobre os ímpios. Sobre os ímpios. Sobre aqueles que professam ser povo, mas também é ímpio. Irmão Marquinhos, Não tem um ímpio maior do que esse. só uma outra palavrinha aí, o irmão colocou uma palavrinha aí, eu vou colocar uma outra palavrinha também que deve ter chamado a atenção. Que essas heresias, de acordo com o apóstolo Pedro aqui, elas são introduzidas dissimuladamente. Não é isso? Deixa eu ver aqui, vou olhar bem aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então não é algo aberto também, né? São heresias que são destruidoras, mas que são colocadas de uma forma que as pessoas não entendem. Camufladamente, para enganar mesmo. Olha o trabalho de Satanás, como é que é, viu? Então, só verdadeiros examinadores da palavra de Deus, em espírito, que vão realmente discernir isso aí. Essas pessoas, ela quer aceitar o evangelho, mas não quer deixar os prazeres mudando, né? Ou seja, elas vão que o líder, o pastor, que não toque no seu pecado interior, tá tudo bem, né? Mas nós sabemos que no fim é morte, né? Verdade. O próprio texto diz aí, não sei se os irmãos conseguem ver, encobertamente. Não, é dissimuladamente, é a mesma coisa. Né? Não é uma coisa aberta. É o que foi comentado, não lembro direito qual foi o irmão que falou sobre Satanás introduzir 50%, 80%, 90% de mentira no meio cristão, irmão. Né? Não precisa disso. Precisa unicamente que ele coloque uma mentira no meio de 99. Verdade. Já é o suficiente para tirar a pessoa do céu. Então é de maneira dissimulada, é encoberta. Por que as heresias são encobertas? Porque elas são cobertas por um manto religioso. Por exemplo, doutrinas pagãs que antigamente faziam parte dos ensinamentos dos gentios, dos pagãos, hoje foram introduzidas nos ensinamentos religiosos, cristãos. Trindade, a imortalidade da alma, adoração de imagens. E a gente pode citar várias outras que são mensagens, doutrinas pagãs que foram introduzidas de maneira dissimulada, de maneira encoberta, para que o povo passasse a adorar Satanás, supostamente adorando a Cristo. Antes de ser mudado, o estilo de adoração cristã da igreja primitiva, antigamente se adorava o Senhor primeiro por intermédio do Pai e do Filho, né? O ensinamento bíblico. Depois a adoração a 3 deuses foram introduzidos na igreja cristã. Agora passaram a adorar 3 deuses. Antigamente se adorava a Deus unicamente pela fé. Agora foi introduzido pelo costume pagão a adoração a Deus por intermédio de imagens. E também por intermédio de santos. Pessoas
que são homens que recebem adoração, que fazem intercessão como se fosse o Cristo. A adoração na igreja primitiva, o dia de adoração era exclusivamente era o sábado. Só que o costume pagão introduziu outro dia no lugar do sábado. Quer dizer, os costumes pagãos foram introduzidos na igreja com um manto cristão para que essas heresias fossem dissimuladamente introduzidas, que fossem encobertas. E dessa forma todos que aceitam esses ensinos são repentina destruição. Eles negam o seu Senhor. Vamos ler o texto da história da redenção aqui rapidinho, só para encaixar aí com a condição atual da igreja cristã, que diz o seguinte: História da Redenção, página 325. Diz assim: a religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus discípulos. A condição atual é realmente essa do texto de História da Redenção? Sim. Está escrito que a igreja que se manteve no estado mais puro foi a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, né? Que é lá a igreja de Éfeso, né? O primeiro estado da igreja. Foi o estado que a igreja manteve a sua condição mais pura. Mas por que isso? Porque eram os apóstolos? Porque a igreja ainda mantinha os princípios. Mantinha como norma de suas vidas e de seus ensinamentos a palavra de Deus. É isso que Deus quer restaurar em nós. Que a igreja retorne de novo ao seu caráter puro e santo. Impressionante é que da última igreja é só isso mesmo. Da última igreja, que é a pior condição que existe de todas, que dela sairá os mais puros e santos também, assim como na primeira igreja de Éfeso. Diz Paulo aos Efésios, diz que ele tem o desejo de purificar a sua igreja, deixá-la sem mancha, sem ruga e nem coisa semelhante. Vai ser lá, esse povo que o irmão está mencionando aqui é os 144 mil, chamado pelo apóstolo João. É um povo que vai ter o caráter completamente perfeito como o de seu mestre. E esse povo vai sair de uma condição, como o irmão falou, da pior possível, que é a condição da igreja de Laodiceana. O motivo pelo qual a igreja se encontra numa condição muito ruim é unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado. Hoje, na atualidade, os cristãos, eles não têm uma consideração como deveria ter para com o pecado. Não tem para com a lei de Deus, uma realidade. Mas também não tem um sentimento de repulsa para com o pecado que deveriam ter. Eles são simpatizantes com o pecado. Nós somos simpatizantes com o pecado. Gostamos do pecado. Graças a Deus, pelo poder e mérito de Cristo, Ele tem trabalhado nas nossas vidas. E a gente já tem alcançado muitas coisas. Isso a gente tem que ver que o poder de Deus tem feito em nossas vidas. E fará muito mais. Se tivermos fé. Agora, se começarmos a transigir com o pecado, a nos unir com o pecado, a igreja vai estar numa condição, vai continuar na mesma condição. Outros serão levantados para fazer o trabalho que deve ser feito. Nós, com certeza, queremos que esse trabalho, que esse poder seja manifestado em nós. Mas é preciso que a gente tenha um sentimento de repulsa para com o pecado. Enquanto nós não odiarmos o pecado, nós vamos estar agarrados com ele. O amor ao mundo, ao pecado, é que impede com que a igreja chegue ao estado de pureza, que era a igreja primitiva. Mas vai ser vencido pelo nome de Jesus. Amém.
por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas. Olha aí, as grandes verdades da palavra de Deus que tem esse trabalho de transformar as nossas vidas, porque está escrito que a lei de Deus restaura a alma. Essas verdades são consideradas de maneira tão indiferentes que a igreja está na condição que está. Tem tão pouca piedade vital. Não tem a piedade, o zelo que a igreja primitiva tinha. Porque as palavras de Deus, porque os evangelhos, porque toda a Bíblia tem sido considerada de maneira irreverente. Não tem sido levado a sério as leis de Deus. Os ensinamentos que transformam a vida. Hoje em dia a palavra de Deus é usada, infelizmente, unicamente para atrair a atenção das pessoas simplesmente pelo respeito de que é a palavra de Deus. Não pelo motivo de que ela transforma a vida. Só o povo de Deus tem esse conceito da verdade. As pessoas geralmente leem a palavra de Deus como uma forma de simplesmente entreter as pessoas. Diz: onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, Deus está ali. O simples fato de ter a palavra de Deus em um certo local não caracteriza a igreja como sendo a igreja de Cristo. Unicamente a presença de Cristo, que só se encontra entre os observadores de sua palavra, é que constitui uma igreja, como está escrito. E que o cristianismo é visivelmente tão popular no mundo é unicamente por isso, porque a igreja se conformou com o mundo. A igreja está se convertendo ao mundo quando o mundo deveria se converter à igreja. Hoje em dia, as formas de adoração cristã são as formas mundanas. Foi introduzido no meio da igreja, no meio do povo, métodos mundanos para fazer aquilo que é sagrado. E o cristianismo tem se tornado popular. Por quê? Porque há uma transigência. Há os costumes que são misturados. Cristianismo e paganismo. E as pessoas estão tão conformadas nessa condição que acham que estão seguindo o caminho certo. Acho que tem amor, mas amor sem vida. Amor sem vida. A palavra de Deus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Geralmente as pessoas têm o costume de falar assim: rapaz, tem uma reunião lá na casa do irmão Hélio, lá na chácara do irmão Hélio. Ah, não vou não, é de outra igreja, não é da minha igreja. Não, ela está falando do nome do Senhor. Só uma comparação. Ah, então está lá falando o nome do Senhor, então vamos. Ou pode ser em outra igreja, né? Mas onde estiver falando o nome do Senhor, ali eu estou, não importa onde seja, qual o povo que seja. Irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Aí que entra a necessidade de um exame. Rapaz, o irmão Ed me chamou para mim participar de um culto lá na chácara dele. Eu vou lá ouvir. Mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir com atenção para me ver o que está falando lá. Porque a Bíblia já me diz que nem todo... Porque assim, geralmente a gente considera o nosso lado para a gente ter cautela em ouvir o outro lado.